Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e somente pela graça de Deus. E eu amo falar sobre a graça de Deus e pregar sobre a graça de Deus, compartilhar sobre a graça de Deus. É algo maravilhoso para as nossas vidas, né? Quando nós entendemos a graça de Deus e colocamos em prática no nosso dia a dia. Ontem, sobre a graça de Deus, parte 1. E hoje vou falar sobre a parte 2. Ontem nós vimos Paulo dizendo: sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou. Um homem culto, um doutor da lei, fala várias línguas, mas ele disse: sou o que sou pela graça de Deus. Sou o que sou. Somos o que somos pela graça de Deus. E essa graça está disponível dia a dia para cada um de nós. Ontem nós terminamos falando sobre Mateus 13:19. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos estar atentos ao verdadeiro ensino da palavra de Deus e não em meros pensamentos superficiais sobre Deus. Infelizmente, muitos estão vivendo fora da graça de Deus, achando que estão na graça de Deus. Sabe, amados, nós precisamos permitir que a graça de Deus nos educa no nosso dia a dia. Não é verdade? Em Tito 2,14, está escrito a partir do versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uau! Olha só que versículos lindos para nós nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 18 de junho de 2021. A graça de Deus se manifestou salvadora a todo homem, a todo mundo, na cruz do Calvário. Foi na cruz onde a graça e a verdade se encontraram, onde a paz e a justiça de Deus foi satisfeita e nós podemos desfrutar dessa paz por causa da graça de Deus revelada, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, ali na cruz estava a graça e a verdade, foi onde a justiça foi satisfeita e nos trouxe a paz. Todo nascido de novo, ou seja, todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como Salvador, faz parte de um povo exclusivo de Deus, e a graça dele nos educa e nos ensina o caráter de Cristo no nosso dia a dia. A graça de Deus está disponível para nos educar, e não podemos limitá-la em nossa vida, porque senão vamos entrar em choque, vamos ficar debaixo de culpa e condenação. Sabe, a graça de Deus não é somente aquilo que ele faz por nós, mas aquilo que ele é. Deus sempre foi e é gracioso e será eternamente. A graça faz parte do caráter do nosso Deus. Na graça não há lugar para mérito, pois trata-se de um favor imerecido. É algo que devemos demonstrar ao próximo nos nossos relacionamentos no dia a dia, sem expectativa de retorno. Assim como Jesus, ele foi na cruz, sabe? Ele estava pensando em nós, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim, e a graça de Deus, ela se tornou disponível para cada um de nós. Nós recebemos de Deus e nós podemos dar graça na vida dos outros que nós relacionamos no dia a dia. O homem, infelizmente, está sempre tentando prevalecer pela força e sem Deus. Nós sabemos disso, nós mesmos que somos nascidos de novo, quantas vezes nós ficamos fazendo planos para o futuro e tudo,
retendo isso, aquilo, fazendo aquilo outro, sabe? Usando a nossa própria mente carnal e não a espiritual. E assim nós não desfrutamos da graça, nem damos graça aos outros. O homem tem a força, mas sabe, nós sabemos que o poder e a graça vêm de Deus. Em João 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Tudo aquilo que você pensa que pode fazer sozinho, aí vai acabar em um fracasso. Nada podemos fazer sem ele. Sabe, em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 a 9, está escrito. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 a 9, está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. 1 Samuel 2, 6 a 9. O homem não prevalece pela força. O homem não prevalece e nem prevalecerá pela força. Nós podemos prevalecer valentemente na graça de Deus. Nós não merecemos. O mérito sempre é de Deus, é Deus nos usando, é Deus fazendo acontecer, é Deus nos capacitando, é Deus nos dando direção, é Deus iluminando o caminho que devemos andar, é Deus suprindo, é Deus nos fortalecendo, é Deus protegendo a nossa saúde, é Deus que nos faz, andar em novidade de vida. Isso tudo faz parte da graça do nosso Deus. Então o homem não prevalece pela sua própria força, O apóstolo Paulo, ele impactou sua geração com o evangelho da graça, mas não foi fácil, nós sabemos. Ele foi apedrejado e dado como morto, ele levou 40 chibatadas menos uma, foi perseguido ferozmente pelos judaizantes, foi colocado diante de reis e imperadores, passou por um naufrágio, foi mordido por uma serpente venenosa, mas em todas essas coisas, a graça salvadora de Deus o ajudou, colocando sempre em pé e de cabeça erguida. Olha só, amados irmãos, e ainda assim, Paulo diz que era um privilégio da graça de Deus pregar o evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Efésios 3, versículo 8, Paulo disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uau! Pensa, amados, olha, mesmo passando por todas aquelas coisas que eu citei agora, por causa da graça de Deus, ele diz que era um privilégio pregar sobre a graça aos gentios, das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondáveis é a palavra anexiniatos, no grego, e fala sobre traçar, medir ou pôr limite. Não podemos medir, traçar ou pôr limites na graça de Deus. Uau! Não podemos encontrar a altura ou profundidade ou a largura dessa maravilhosa graça de Deus, que não pode nada neste mundo separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A graça vai além das muitas vezes que caímos ou fracassamos. Ela que nos restaura, ela sempre nos ergue de novo e não pode ser limitada por ninguém ou por nada neste mundo. Em Efésios capítulo 1, versículo 6 a 8 está escrito: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Uau! Pensa, amados,
como nós somos privilegiados em poder contar com a graça de Deus hoje, dia 18 de junho de 2021. Só a graça de Deus nos dá capacidade de perdoar os outros de forma incondicional, pois ela nos perdoou primeiro. Sabe, aqui em Efésios capítulo 2, versículos 6 a 10, versículos que nós conhecemos de cor, muitos de nós, está escrito: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, uma bondade para conosco, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. É pela graça que abundou sobre as nossas vidas, é que nós podemos andar hoje em novidade de vida e ministrar graça aos outros. Também a graça está disponível hoje para nós e não tem lugar para mérito na graça de Deus. Por sua graça, nós já estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Olha a graça de Deus em nossas vidas, amados irmãos. Essa é a nossa posição e nós não merecemos. Pela graça de Deus nós fomos salvos, feitos herdeiros de Cristo Jesus e parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos membros uns dos outros e temos a segurança eterna por causa da graça, preciosa graça de Deus. Sabe, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, Efésios capítulo 4, versículo 30. Sabe, amados irmãos, e ninguém em nada neste mundo poderá nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo, de acordo com João capítulo 10, versículo 18 e 28, 29. Ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para as nossas vidas hoje, e isso é graça. Graça, por sua graça, podemos brilhar mais e mais, regozijar sempre. Foi ontem, a definição de chá, que sabe, a raiz da palavra chariz, alegria, regozijo, brilhar. Nós podemos brilhar mais e mais em um mundo tenebroso, andando de fé em fé, sabe, não sendo negligente com as coisas de Deus. Está escrito em Hebreus: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Sabe, vamos ser disponíveis na vida uns dos outros. Vamos parar de endurecer nossos corações, vamos amar a palavra de Deus, vamos ser disponíveis para que a graça de Deus que nós recebemos gratuitamente, podemos ajudar os outros, a aplicar na vida dos outros também, ensinando sobre a graça. E às vezes você vai ser rejeitado por causa disso, você não vai entender os porquês de muitas coisas. Paulo, ele foi, olha tudo que ele passou, chicoteado, foi dado apedrejado, dado como morto, para pregar sobre a graça de Deus, ensinar sobre a graça de Deus e viver na graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para nos tirar do fundo do poço e nos colocar no pináculo, como está escrito em Salmos 113, versículos 5 e 8, que eu amo muito e falei já essa semana. Deus nos tirou do lixo deste mundo tenebroso, não tínhamos valor algum para este mundo, éramos desvalidos, sem valor algum, mas Deus nos amou com amor eterno. Em Cristo Jesus, a graça e a verdade se encontraram na cruz, a justiça e a paz. Sabe, nós temos essa paz, nós somos a justiça de Deus aqui na terra, porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário e aplicada em nós, foi imputada em nós, que éramos pecadores, sem Deus e sem esperança no mundo. Agora nós temos uma viva esperança por causa da graça de Deus. Olha, amados, que posição de privilégio perante Ele, por causa da sua própria graça. Davi disse
porque a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Salmo 63, versículo 3 e 4. Então, nós também podemos dizer, como está escrito em Salmo 103, versículo 2, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, e para sempre, e para sempre. Oh, amados, Davi, Abraão, eles receberam grandes promessas e provisões pela graça de Deus. Eles não mereciam, mas Deus sempre revelou a eles a sua graça. Assim, Paulo também chegou a essa conclusão: sou o que sou pela graça de Deus. E isso é porque Ele nos ama incondicionalmente. Nós não merecemos, é pela graça. É pela graça. E essa graça que está disponível para nós hoje, ela nos educa. Ela nos ensina no dia a dia. Não viva debaixo de condenação. Não seja, sabe, prisioneiro de si mesmo por causa dos legalistas da nossa geração. Desfrute da graça. É pela graça que nós fomos salvos, não pelas obras. É pela graça que nós estamos aqui no 2º ano de pandemia. É pela graça de Deus. Seja ousado na graça de Deus. Desfrute e seja gracioso com aqueles que Deus te dá a oportunidade para ser gracioso, porque assim é a praticidade da vida cristã. Essa graça que está disponível para cada um de nós, nesse dia 18 de junho de 2021, podemos desfrutá-las e dá-la aos outros, sem mérito, sem esperar nada em troca, porque pela graça fomos salvos. A graça de Deus garante a nossa salvação. A graça de Deus nos dá a direção. A graça de Deus, ela nos liberta. A graça de Deus, ela nos restaura. Alegria, brilho, sabe? Satisfação, regozijo. Vamos brilhar mais. Desfrutando da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre sua vida e sobre a sua família, e que você possa deleitar a graça de Deus neste final de semana, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.